Terminou lá, né, cara? Terminou. Atlético Paranaense 1, Vasco da Gama 0. Meu amigo, ó, perdeu pro Bragantino, pro Fluminense, pro Criciúma e agora a gente vai amargando a quarta, tá? Quarta derrota seguida no Campeonato Brasileiro. Cara, o Vasco entrou hoje como presa fácil. Pô, era presa fácil. O Atlético Paranaense, irmão, jogando em casa, com todas as ações do jogo, em cima, pressão, bola na trave. Irmão, se eu não perdi as contas, foram 3 bolas na trave só no primeiro tempo, maluco. Só no primeiro tempo. E o Atlético em cima, e o Vasco, irmão. O Vasco acuado, o Vasco com medo. Os jogadores, ó, aquilo que eu falei, estão abalados, estão muito abalados psicologicamente, tá? Então, o time está muito abalado psicologicamente. E aí eu volto à fita, lá naquela partida contra o Criciúma, irmão, quando o treinador Ramon Dias pede demissão e volta atrás, o Lúcio Barbosa tinha que ter voltado atrás. Não era para ter demitido o treinador do Vasco, o Ramon Dias. Um cara que estava ali, que já conhecia o grupo, que tinha feito um bom trabalho no ano passado, tá? Deixaram o cara embora para economizar grana. Só que é o seguinte, irmão, agora é ladeira abaixo, cara. O Vasco hoje, na mão do treinador interino, do Rafael Paiva, entrou para perder de pouco, maluco. Essa era a impressão, de que o Vasco entrou para perder de pouco. E, irmão, uma camisa pesada igual a camisa do Vasco. Você entrar para perder de pouco, meu amigo, pô, é desesperador, cara. Desesperador. Covarde. O time com mentalidade covarde. O treinador, o interino, é covarde. Ele está montando o time para tentar não perder. Tá? Hoje não era nem para não perder, parecia que era para perder de pouco. Ele veio com aquele 4-3-3 que a gente falou durante a semana, né? O Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Maicon e Léo na zaga e o Piton de lateral esquerdo. 3 volantes, Hugo Moura, Matheus Carvalho e Galdames na frente, Rossi, David e Verratti. Só que é o seguinte, o Vasco começou o jogo naquela pressão dos caras, os caras em cima e bola na trave. Pressão, irmão, pressão. O Vasco quase não conseguia sair para o jogo, né? Até que, aos 16 minutos, Hugo Moura jogou. Lembra que ele podia não jogar, podia até não ser relacionado, tinha tido, né, um entorse no tornozelo, foi para o jogo, foi de titular e fez uma grande besteira no primeiro tempo, recuou uma bola errada para o goleiro. Não, a bola nem chegou no goleiro, ele teve que recuperar, o atacante do Atlético Paranaense pegou a bola, ia caminhar para fazer o gol, e aí o Hugo Moura trocou o gol por uma expulsão. Era o último jogador. Irmão, aí o Vasco, aí você já imagina cenário. Atlético Paranaense numa pressão enorme para ganhar o jogo, tá? E pressionando, e bola na trave, só dava os caras, e atacando em cima para marcar, tá? Time do Vasco acuado e com a mentalidade, irmão, com medo. Aquela mentalidade de, vamos jogar para não perder. Pô, essa era a mentalidade dos jogadores do Vasco, tá? E aí, pressão do Atlético Paranaense, mentalidade só para defender, para não perder, que o treinador interino colocou na cabeça dos jogadores, tá? Jogadores que você percebe estão abalados emocionalmente. E aí, irmão, o que acontece? Hugo Moura é expulso, um jogador a menos desde os 16 do primeiro tempo. Aí, irmão, parceiro, aí vai ganhar, vai empatar como, irmão? Vai empatar como? E o treinador covardão, cara. Treinador covardão. Quando o Vasco teve o volante expulso, o Hugo Moura, e aí o Vasco ficaria, né, só com 2 volantes, o que ele faz? O que ele faz, o treinador interino, Rafael Paiva? Tira o Rossi, e aí coloca o João Vitor, zagueiro,
O João Vitor ficou de lateral e ele adiantou um pouco o Paulo Henrique. Cara, treinador covardão, covardão, tá? Muito covarde. O Vasco acabou tomando gol. O Atlético Paranaense abriu 1-0. E aí, irmão, batia o desespero no torcedor vascaíno de falar, pô, peraí, o Vasco vai tomar uma goleada aqui. Só que o time acabou melhorando no segundo tempo. O Atlético Paranaense deu uma caída, né, na produção. O Léo Jardim fez algumas boas defesas. O Vasco conseguiu sair em alguns lances de ataque. Cara, teve um lance do Verratti, que ele ia dar um lençol no cara, o cara bota a mão, o árbitro Daronco não marca. O Bandeirinha estava de frente para o lance e não marca também. Cara, absurdo o lance. O Vasco acabou fazendo o gol, acabou empatando com o Verratti, mas realmente estava impedido. Nossa, quase que a gente teve até sorte de novo, igual teve contra o Fortaleza no meio da semana. Quase que o Vasco tem sorte de novo de empatar a partida, né? Até porque é o seguinte, é importante falar, João Vitor entrou bem. E aí cai naquilo que eu falei para vocês no vídeo anterior. Cara, João Vitor é um bom zagueiro, não pode ficar fora do time titular do Vasco. Ponto. Tá? Ponto. O João Vitor não pode ser reserva nesse time do Vasco, maluco. Não pode. Outro que entrou bem hoje foi o Sforza. O Sforza também entrou bem, tá? Mas o Vasco, desde o primeiro minuto, era um Vasco que você falava assim, presa fácil. Presa fácil, esperando o Atlético Paranaense fazer o gol, irmão. Presa fácil, igual o Vasco do início do Campeonato Brasileiro passado. É o mesmo Vasco. É um Vasco que tá dando assim, na gente, tá dando desgosto de assistir partida, maluco. Contra o Fortaleza foi isso. Empatou na sorte, jogou mal. E hoje de novo. Perdeu só de 1-0 na sorte. Era para ter perdido demais. Agora, irmão, não dá pro Vasco entrar em campo para isso, né, cara? Para ser presa fácil, irmão. Vai ficar perdendo quantas partidas aí para ser igual ao ano passado? Ano passado trouxe o Ramon Dias, trouxe algumas peças e aí a gente conseguiu escapar de um rebaixamento. Vai conseguir de novo? Se começar a perder, deixar ponto para trás? É difícil, né, irmão? É difícil. Só que é o seguinte, você vê outros clubes aí, São Paulo demitiu o Carpini, rapidão São Paulo trouxe um treinador, irmão. Vasco, a 777 demora com tudo, cara. Demora com tudo. E ela, ó, tá preocupada não, cara. Tá preocupada não, até porque para 777 a casa pode cair a qualquer momento, né? Dela não conseguir, daqui a 2 semanas tem outro aporte no Everton. Não deve conseguir fazer o aporte do Everton. E aí chega em setembro, não deve conseguir fazer o aporte no Vasco. Loucurada onde o Vasco se meteu, tá? Com essa administração da 777. Irmão do céu, que cenário horroroso. Parece que a gente toda hora volta para o mesmo lugar, né? Parece que o Vasco toda hora volta para o mesmo lugar. Como é que está o Campeonato Brasileiro do Vasco atualmente? É uma presa fácil. Entra para perder. A gente fica olhando um jogo desagradável. É um jogo ruim de assistir. Ruim de assistir. Agora, falando algumas das peças individualmente, o goleiro de novo foi bem, tá? Paulo Henrique hoje, desastroso, lateral direito. Lateral esquerdo, Piton, não vem jogando bem, tá? O Piton não vem jogando bem. A zaga, o Michael é muito bom na bola aérea, o Léo não tá bem de novo, tá? O meio de campo, os 3 volantes hoje não funcionaram. Matheus Carvalho foi mal, Hugo Moura horroroso, terminou expulso. E o Galdames não jogou nada, maluco. Não jogou nada, tá? Na frente, o Verratti fica batendo cabeça com o zagueiro, tá isolado o Verratti. E o David não fez boa partida. Cara, o cenário é horrível, irmão. Tem que logo contratar um treinador bom para colocar ordem na casa. E aí, na janela de julho, procurar reforçar esse elenco para o Vasco, mais uma vez, não cair. Porque o cenário é, de novo, Série B, tá? O cenário é desastroso, é Série B. Parece que é o mesmo campeonato do ano passado, tá? Quando o Vasco começou a perder e não parava mais, tá? Igualzinho, presa fácil. E eu espero que melhore rapidamente com a chegada do novo treinador, que eu espero que chegue logo também. Irmão, queria que você deixasse sua opinião aqui, né, sobre as suas impressões desse Atlético Paranaense 1, Vasco da Gama 0. Deixa a sua opinião aqui e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!